Aos amigos de Angola, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Mário D'Andrea, sou presidente da ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, uma entidade bastante longeva aqui no Brasil, e estou muito feliz de estar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa experiência aqui no Brasil. A ABAP é uma entidade que foi fundada em 1949, então já são lá 73 anos. É uma entidade que defende os interesses das agências de publicidade, mas principalmente trabalha pela qualidade dos padrões éticos e profissionais da nossa atividade da publicidade aqui no país e participa de todas as iniciativas que sejam criadas para valorizar a nossa atividade perante todo o mercado, perante o governo, perante os anunciantes e assim por diante. A ABAP é uma entidade aberta, participa dela as agências que assim quiserem. Elas hoje somam mais de 160 das grandes agências do país. Para quem não sabe, nós temos registrados mais de 2.300 agências certificadas hoje no Brasil, mas eu diria que as 160 maiores delas estão hoje como associadas à ABAP. A publicidade, enquanto a gente tiver alguém produzindo um produto ou um serviço e quer oferecer esse produto ou serviço para o consumidor, a publicidade sempre vai existir e sempre vai ser importante. E por quê? Porque ela informa o consumidor das melhores ofertas, dos melhores produtos. É através da publicidade que o consumidor fica sabendo que existem aqueles produtos e serviços. Ela garante a indústria do jornalismo, a indústria da comunicação, que é por ela mantida. Então, você sempre vai ter, normalmente, uma imprensa forte quando você tem publicidade forte. E aí eu falo de jornalismo, mas falo também do entretenimento, falo também dos meios de comunicação em geral. Os meios de comunicação precisam de uma publicidade forte para poder se manter e, assim, oferecer gratuitamente entretenimento de qualidade para os seus ouvintes ou seus espectadores. Mas mais importante ainda, eu sempre bato nessa tecla, desde o primeiro dia que eu assumi a ABAP, em maio de 2017, é que a publicidade não é simplesmente criar anúncios, não é só campanhas de propaganda. O que nós fazemos é gerar riqueza para as empresas, gerar impostos para o governo e, principalmente, nós geramos empregos. E aí eu me explico. Quando eu faço uma campanha durante anos seguidos de uma sandália de borracha, uma tira em cima, e aumento o consumo dessa sandália, estou dando como exemplo, eu provoco a ampliação de uma linha de produção. Eu passo a ter, ao invés de uma fábrica, ter 4 fábricas para poder atender a demanda. Para atender essa demanda, eu tenho que contratar pessoas. Então, nós temos quase que é impossível mensurar o poder multiplicador de riqueza para as empresas e governo e de empregos que só a publicidade tem. É impossível eu mensurar a importância da oportunidade de emprego para uma pessoa que está longe dos centros, por exemplo, e aí chega uma fábrica de carro naquela pequena região e essa pessoa passa a trabalhar nessa fábrica de carro. Essa fábrica foi para lá porque ela precisava aumentar a demanda, a entrega de carros, ou de cerveja, ou de refrigerante, ou de comida, o que quer que seja. A quantidade de empregos gerados pela publicidade passa muito mais do que no Brasil, dos 440 mil empregos diretos e indiretos. É muito mais do que isso, porque é impossível mensurar o que eu provoquei na sociedade e numa comunidade quando eu aumentei a demanda de um produto ou de um serviço. Então, é por isso que a gente sempre fala muito, a nossa atividade é muito nobre, porque é uma das poucas atividades na economia que tem como princípio básico o crescimento. Crescimento de vendas é igual a crescimento de empregos. A gente nunca pode esquecer disso. A mensuração da atividade publicitária, nós temos várias fontes. Sempre tivemos, e aí eu vou falar um pouquinho do ecossistema depois, mas uma dúvida que sempre nos agoniou foi qual era o peso dela na economia brasileira. O que ela provocava na economia brasileira. E há alguns anos atrás, a gente chegou a conhecer um estudo que é feito pela Deloitte, a consultoria mundial chamada Deloitte, todo mundo conhece, que faz um tipo de estudo em vários países do mundo. Já fez no Japão, já fez em vários países da Europa, e oficialmente ela nunca tinha feito no Brasil.
Nós contratamos através do SEMP, nós fomos ao SEMP, colocamos essa proposta, eu explico depois um pouquinho a função do SEMP, que é uma outra instituição aqui do mercado brasileiro, e através do SEMP nós contratamos a Deloitte para fazer um grande estudo do quanto a economia brasileira ganha com a atividade publicitária. Pois bem, esse estudo foi feito no auge da pandemia, bastante difícil fazer, mas chegamos ao final com um resultado muito interessante. Então, não só sobre a quantidade de empregos, como eu já falei, 440 mil empregos, diretos e indiretos, mas o principal, em 2020, a Deloitte mostrou que 49 bilhões de reais investidos em propaganda geraram na economia total 419 bilhões, o que dá mais ou menos, a cada real investido em propaganda, um crescimento de R$ 8,54 na economia brasileira. Veja, eu estou dizendo que colocando R$ 1 de um lado da esteira de produção, chamada publicidade, sai do outro lado 8,54. São muito poucas as atividades capazes de fazer essa multiplicação de riqueza. Se a gente pegar este valor e transportar para 2021, 2022 ainda não fechamos os números, mas 2021 foi investido em publicidade aqui no Brasil 69 bilhões de reais pelas empresas em geral. Este número, vezes o 8,54 que a Deloitte encontrou lá atrás, significam 590 bilhões de reais gerados na economia brasileira pela atividade publicitária, o que dá 7,5% do PIB brasileiro em 2021. 2021, fechado, números fechados, a publicidade brasileira contribuiu com 7,5% do PIB total. Eu imagino, por exemplo, no Brasil, que pouquíssimas atividades geram mais para o PIB brasileiro. Por exemplo, o agro no Brasil, que é gigantesco, está na faixa de 22%. Então, vejam bem, com esta consultoria Deloitte, e a gente fez questão de contratar um elemento externo, né? Eu falava desde o princípio, não podemos nós falarmos de nós mesmos, da nossa importância. Tem que ser alguém de fora. E aí veio a Deloitte, passou quase 8 meses durante a pandemia fazendo o estudo, chegamos nesse número, R$ 1 investido em propaganda, gera R$ 8,54 na economia do país. Só com este número, a gente já é capaz de entender a importância da nossa atividade. Foi o que eu falei no começo. Nós não fazemos anúncios, nós geramos riqueza. O princípio básico da autorregulamentação, pelo menos aqui no Brasil, quando elementos externos à atividade queriam legislar sobre a nossa atividade. Eu estou falando de 30, 40 anos atrás. E isso é muito perigoso para qualquer atividade, porque se um leigo, vou fazer um paralelo, se uma pessoa que não é médica tentar legislar sobre a atividade da medicina, há sempre um perigo de cometer erros crassos. Isso não é só sobre propaganda. Posto isso, há cerca de 30 anos, as entidades de agências se juntaram com as entidades de anunciantes e com as entidades de clientes, sentaram-se numa mesa e falaram: se a gente não regulamentar a nossa atividade da maneira mais ética possível, nós podemos sofrer regulamentações que podem afetar e prejudicar a atividade. Esse foi o ponto de partida. O que eu quero dizer com isso? Se todas as entidades não sentarem à mesa para criar esse sistema, o risco é grande para todos, não só para as agências. Posto isso, há uns 26, 27 anos, se criou aqui no Brasil o CONAR. O CONAR, que é o Comitê Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ele cuida dos itens e dos assuntos de ética. O que quer dizer isso? Neste fórum, que é formado por anunciantes, por agências e por veículos, com várias câmeras de julgamento, são julgados processos instaurados, muitas vezes pelos consumidores. O consumidor pode mandar uma carta, um e-mail para o CONAR dizendo: esta propaganda é enganosa, não funciona, o produto não é isso. Só com isso, o CONAR já instaura um processo interno com todas as pessoas de todas as áreas para julgar isso, e chama as partes envolvidas, com advogados para se explicar e tal. E o mais importante, desde que foi fundado o CONAR, já julgou mais de 4.000 casos. Desde que foi criado o CONAR,
Toda vez que o CONAR pede para que aquela campanha saia do ar, porque ela não procede, ou porque ela é ofensiva às minorias, ou porque ela é enganosa, toda vez que o CONAR pediu para se tirar do ar, não houve discussão na Justiça Comum, todos tiraram do ar. Os anunciantes tiram do ar e mexem na campanha, as agências e os veículos. O que quer dizer que 100% dos casos é obedecido pela atividade. Por isso que até hoje a gente nunca precisou transformar o CONAR num órgão do governo. É um custo a menos para o governo, é mais rápido. E cá entre nós, o governo tem assuntos importantíssimos para cuidar. Deixa os especialistas cuidarem da nossa atividade, que são os publicitários, os veículos e os anunciantes. O CONAR foi há uns 30 anos. Há 23 anos foi depois criado o SEMP. O SEMP, ele cuida das relações comerciais. Ele cuida da ética comercial entre veículos, anunciantes e agências, criando parâmetros de qualidade, certificações. Uma agência, para ter certificação do SEMP, tem que apresentar uma série de atributos, tem que comprar pesquisa, ou seja, o cliente hoje no Brasil sabe que se a agência dele é certificada pelo SEMP, é uma agência eticamente comprovada e profissionalmente elevada, porque ela tem que cumprir parâmetros estabelecidos em conjunto. Isso foi feito há 25, 30 anos atrás. Portanto, hoje, inclusive, estamos numa fase agora de, com a entrada do digital, reformulando esses padrões dentro do SEMP, mas sempre discutindo numa mesa onde todos têm poder de opinião e poder de veto. Anunciantes, veículos, agora convidamos todos os elos digitais também, as plataformas, e as agências. Este fórum, que hoje o SEMP é um fórum de autorregulamentação comercial, está aberto para todas as discussões para novas regras, tem que se modernizar. Porém, a alma da autorregulamentação é a mesma. Nós que entendemos do assunto, nós que trabalhamos nisso há décadas, sabemos como regulamentar isso. E com total obediência de todos os stakeholders do mercado. É vantagem para todos. Para o anunciante que conta com um nível de profissionalismo nas suas campanhas muito alto, as agências que têm no CONAR e no SEMP a base da sua atividade, sabe exatamente como trabalhar, e os veículos que garantem que no seu break ou no seu espaço serão usados por profissionais altamente qualificados, seja do lado do cliente, seja do lado da agência. É um ganha-ganha, não há como não reconhecer isso. Ah, mas não há debates, não há conflitos? Claro que há, sempre há, mas dentro do âmbito SEMP, dentro do âmbito CONAR, porque ali não há poder econômico, ali são todos iguais, tanto no SEMP quanto no CONAR. É por isso que quando um cliente recebe uma sentença do CONAR dizendo essa campanha tem que ser reformulada, tira ela do ar, no mesmo dia eles tiram do ar. Não há discussão.